Oi pessoal, tô aqui com o Akil, a pessoa que eu falei pra vocês há um tempo atrás. E eu acho que nada melhor do que ele pra se apresentar aqui, de falar um pouquinho rapidinho do que é a Filosofia X e por que eu bato tanto nessa tecla aqui pra vocês. Um prazer, Akil, pode se apresentar aqui. Prazer. Olha só, amor. Sofia, o verbo, a palavra, sabedoria, sapiência. Amor à sabedoria. PhD é essa posição máxima. É a junção de todas as ciências e todos os conhecimentos. E essa filosofia é também a plenitude de Deus, que não é uma pessoa, é plural, é Elohim. São 72 emanações da Kabbalah. Significa que somos cabalistas? Não. Significa que os senhores do mundo sabem de tudo isso e ocultam. E o que nós fazemos é revelar gratuitamente. Obrigado, Akil. Número 1. Jesus não é e nunca será o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. 2. Jesus nunca foi limitado e nunca pediu nenhum tipo de ritual, jejum ou sacrifício. Ele sempre foi o contrário disso. 3. Jesus nunca pediu para você frequentar templos. Muito pelo contrário, ele odiava a religião. 4. A verdade que te liberta não é aquela imposta pela religião, não é aquela pregada falsamente. A verdade que te liberta é aquela que te liberta das suas prisões mentais. 5. Jesus nunca disse que gay ia para o inferno. 6. Muito menos disse que um ser humano queimaria no inferno. 7. Jesus nunca disse que pregar o evangelho te livraria das aflições, muito pelo contrário. Ele sempre falou que se você pregasse a verdade como ele pregou, você seria odiado e perseguido. E 8. Jesus literalmente veio provar que não existe privilégio para ninguém. A morte dele é a prova disso. Vamos direto para esse método infalível sem enrolação. Se tem uma coisa que o diabo odeia, é amor. E quando ele entende que você decide dar amor para si mesmo e se priorizar, ele já começa a ficar com mais medo ainda. E se tem uma coisa que Jesus Cristo ensinou pra gente é o seguinte: a tua fé move montanhas. Se você tem fé, você expulsa qualquer demônio na sua vida. Mas esse amor que eu tô falando, ele tem muitas consequências, tá? Você aprende a perdoar, você se perdoa, você ama o próximo, você não julga, você não mente e, principalmente, você domina o seu ego. Partindo desse pressuposto, agora você só precisa expulsar. Só que para expulsar, não basta você conhecer a teoria para expulsar. Você tem que saber como funciona na prática. Lembra do que Jesus disse? Fé é desejo, você tem que desejar. Bora ver como faz? Encontre o espelho mais próximo na sua casa e diga: sai daí, bicho ruim! Se tu chora, tu é vítima. Se tu compra um carro, tu tá roubando. Se tu tá enjoada, é porque tu tá grávida. Se tu é homossexual, tu vai pro inferno. Se a mulher se separou e tá com outro, é vagabunda. Se tu tá com o olho roxo, com certeza tu tá apanhando o marido. E ainda por cima motivo de deboche. Se tu tem depressão, ela só é válida se tu se mata. Caso contrário, é frescura. Depressão pós-parto, então, mais frescura ainda. Se tu é estuprada, a culpa é tua. Se tu se posiciona, tu é grossa. Se tu convive com pessoas tóxicas, tu tem que aturar. Mas se tu prefere se afastar, tu é soberba. Se tu é magra, tu tá doente. Se tu tá acima do peso, também. Que geração mais chata é essa? Pois é, Cris, mas o que eu faço? Primeira coisa é você entender que você não tem nada a ver com isso. Não é um problema seu. As pessoas estão cagando pra você. Na verdade, elas querem uma justificativa pra não frustrar o ego delas. Elas se sentem bem fazendo isso com os outros. Mas entenda, isso não é problema seu. Jesus sempre foi julgado por falar a verdade. Apenas siga ele e foda-se o resto. É assim que funciona. Como é que será o paraíso depois? Todos os homens terão sabedoria. 2. O Espírito do Criador encarnará nos justos. 3. Aqui sim se cumprirá o avivamento mundial. 4. Haverá paz, unidade e justiça na terra. 5. A natureza será previamente transformada. Não existirão mais animais selvagens. 6. A maldição desaparecerá, pois o jardim do Éden voltou. E 7. Haverá saúde e prosperidade como nunca houve. Pai é no sentido de que foi, no sentido figurado de ser gerador, criador, que é isso que significa Deus, que é gerador de filhos. Filho significa que ele se fez filho. Nasceu da terra, do pó, ele realmente foi feito, concebido, gerado,
Como diz em Hebreus capítulo 9, em matéria, ele não é espírito também, porque espírito é a forma do legado, da palavra, da sofia, da sabedoria. Espírito é nada mais do que o entendimento da consciência, de tudo aquilo que ele gerou como Pai no Velho Testamento. Então, Pai, Filho e Espírito Santo é muito pequeno, pois ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele desenha uma história de transição linda de uma pomba que foi 3 vezes e não de 3 pombos. O resto é mentira. Mitos e verdades sobre a Bíblia. Temos que sim participar do ritual da Santa Ceia. O principal batismo deve ser feito metafisicamente. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Quem não perdoa não será perdoado. Por você ser LGBT, você vai para o inferno. Jesus voltará na nossa geração. Deus tem uma promessa na sua vida. O mundo material é do maligno e o mundo imaterial é do benigno. Lúcifer é o diabo caído. Lúcifer é Jesus. O vídeo foi removido, mas não tem problema, eu gravo de novo. Fato número 1, você não será arrebatado, alecrim dourado. Número 2, Deus não escuta orações vãs e repetidas. É chato isso. 3, gays, LGBTs e afins serão salvos sim. 4, suicidas também. 5, o batismo não cura ninguém, até porque se curasse tu não estaria aqui me criticando nos comentários. 6, criança não precisa ser batizada, vai ser batizada do quê se ela não tem pecado? 7, o mal não é ausência de bem nem aqui e nem na China, meu querido. 8, o dízimo sim é uma obrigação sua, porém para ajudar a quem precisa e não para enriquecer templos. 9, para de ficar fantasiando sobre o diabo, porque o diabo é tu mesmo. E 10, acreditem ou não, seremos perseguidos pelo sistema religioso, eles serão assassinos e matarão. Ai, ai, ai. Já não basta ele ter um chifrinho, ter um garfinho, né, com 3 pontinhas. Já não basta ele viver no fogo. Agora vocês querem dar nome pra Satanás também? Gente, pelo amor de Deus, vamos deixar de ignorância, né? Primeiro que diabo nem sequer existe. Quem dirá ter um nome ainda mais chamado Lúcifer. Você sabe o significado da palavra Lúcifer? Então vamos lá. Estrela da manhã, luz, portador de luz, Jesus, a própria luz do mundo. É um título que erroneamente foi dado a Satanás. E como eu já ensinei, Satã nunca foi Lúcifer. Ele em 2 Coríntios 11 é apresentado por Paulo como aquele que tenta ser anjo de luz. Ou seja, o ego sempre tenta falar mais alto no coração das pessoas. Então, o seu ego ainda fala mais alto que você quando você erroneamente fala que Lúcifer é o diabo, quando nem sequer sabe o significado dessa palavra. Que se Deus é justo, logo, ele não vai julgar a pessoa de cara, jogando ela no lago da inexistência. Até porque a matemática de Deus, como eu já falei em outros vídeos, ela é perfeita. E o fato de você não precisar explicar nada para Deus, porque ele já conhece o seu coração, isso sim é que vai levar em conta se você será julgado ou não. Agora, a passagem que Jesus Cristo fala de estupradores, ela é ainda mais clara. Ele diz o seguinte: muito melhor uma pessoa que tira a inocência de uma criança ter tirado a própria vida do que ter feito tal ato. Jesus deixa muito bem claro que as pessoas que tiram a sua própria vida e que têm um motivo real pelo qual elas tiram a vida, essas sim terão chance sim de viverem a vida eterna. As 2 testemunhas em Apocalipse que virão, que falarão contra o anticristo, serão Elias e Moisés. Eles conseguirão por um tempo, mais ou menos aí 3 anos e meio, profetizar a favor do verdadeiro Cristo, mostrar quem Cristo era de verdade. Porém, e durante algum tempo, nem o anticristo conseguirá matá-los. Então, tudo tem um tempo certo. Quando chegar a hora, sim, eles serão mortos. E pasmem, os seus corpos ficarão expostos em Jerusalém para todo mundo ver. Eles serão humilhados e os seus corpos ficarão ali. O anticristo não deixará que enterrem seus corpos como sinal de humilhação para colocar medo em outras pessoas, né? Então,
ficará ali durante 3 dias. E no terceiro dia, eles ressuscitarão e subirão aos céus, e todo olho verá isso acontecer. Pediram parte 3, né? Então vamos lá. Número 1. Tem muita gente que não faz nem questão de sair da depressão só para não perder o cargo de vitimista da família. 2. Sabe aquelas igrejas que dizem que fazem revelação? Pois é, Deus privilegia só eles. 3. Ainda tá na dúvida se sexo oral ou anal é pecado? Meu bem, entre 4 paredes, se acerte com seu parceiro e seja feliz. 4. Se sentiu ofendido com o que eu tô falando aqui? Pois é, mexi com teu ego. Aí é problema teu, não é meu. 5. Cris, minha igreja só me permite usar saia. No inverno eu passo muito frio. Meu amor, onde é que tá escrito que Deus mandou tu passar frio? 6. A prostituta de Apocalipse não se refere à prostituta de hoje, se refere a Israel. 7. As possessões só acontecem se a pessoa der legalidade. E 8. Deus nunca te prometeu nada só porque tu dá o dízimo. Se tem uma coisa que vocês nunca vão ouvir da minha boca, é a alimentação do ego de vocês. Muitos de vocês se sentiram dodóis quando eu falei que muitas pessoas amam o cargo de depressão porque amam ser vitimistas. Não menti, não falei nenhuma mentira aqui, tá? Então, se vocês se sentiram dodóis, é porque vocês são uma dessas pessoas, porque eu não generalizei aqui. Eu só me ofendo quando eu concordo, ok? Segundo, eu sei sobre o que eu tô falando, eu tive depressão por mais de 20 anos e você só vai conseguir sair da depressão quando as outras pessoas pararem de alimentar o teu ego, quando tu enxergar a verdade nua e crua como ela é, quando tu aprender coisas através da verdade que ninguém te fala. Quando você entende que a única forma de sair da depressão é enfrentar os seus problemas, os seus medos, as suas angústias. E ressignificar tudo isso, tá bom? Sabe aquelas pessoas que falam aquelas coisas estranhas lá dentro da igreja e nem elas mesmas entendem o que é, mas elas insistem em dizer que é língua dos anjos ou incorporação do Espírito Santo? Tudo teatro, tá? Primeiro, porque não existem anjos. Segundo, porque Deus não interfere na vida de pessoas. Elas se acham as privilegiadas, né? Capaz que Deus vai interferir na vida de pessoa A ou B aqui e vai deixar as outras a ver navio. E terceiro, porque essa ação significa uma imitação do que aconteceu lá em Atos. Vou explicar. 120 apóstolos incorporaram o Espírito de Cristo para pessoas de várias etnias diferentes. Ou seja, eles falavam na língua nativa dessas pessoas, ou seja, idiomas dessas pessoas. É como se viessem várias pessoas de vários países aqui no Brasil para escutarem a palavra de Deus. Só que aconteceu esse fenômeno para provar para muitos pagãos a existência de um Jesus ressuscitado. Então esse fenômeno aconteceu apenas para provar isso. Eles falavam em idiomas diferentes. Ah, então quer dizer que a casa que tu tem foi um presente de Deus. O carrão novo na garagem também. E aquela promoção naquele emprego que você tanto queria também foi presente de Deus, né? Bacana. Então quer dizer que enquanto muitas crianças estão sendo estupradas, muitas pessoas morrendo de fome, Deus tá aí, só te presenteando. Até porque tu é um alecrim dourado, né? Acorda pra vida, meu amor. Ele não te presenteia com nada. Você não é privilegiado com nada. E Deus também não é injusto com ninguém. Para de ficar fantasiando que Deus tem um presente pra você, que tudo é privilégio de Deus. É não. Deus não interfere na vida de ninguém. Não fica usando o nome dele pra se sentir melhor do que os outros. Ele também não é materialista como você. Aceita, vai?